de oração que recebemos hoje, pela família da pastora Inês, pela família da Taila, pela família da pastora Dani, pela família de cada um, em nome de Jesus, e colocar no altar do Senhor, certos de que o Senhor nos ouve, a família da pastora Inês, e sejam preciosos aos olhos do Senhor, cada um dos pedidos de oração, o clamor, e em autoridade, nós nos derramamos e nos renovamos na presença do Senhor, certo de que o Senhor nos atende e nos ouve, porque Ele disse que estaria atento à oração que se fizesse em sua casa. Este lugar é a casa do Senhor, constituída para a glória do Deus Todo-Poderoso, que declara o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que crê nas ricas misericórdias manifestas pelo sangue de Jesus na cruz, e que está envolvida, revestida, apoderada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor nos ouve e aplicamos o nosso coração por cada uma destas vidas que estão acamadas, que estão em necessidades de remédios e medicamentos, que estão, Senhor, entregues a tratamentos e necessidades de liberações de documentos, de aprovações, aqueles, Senhor, que nos hospitais, em enfermidades, diante de exames, ou mesmo de UTIs, nós declaramos repreendido o espírito da enfermidade, obra maligna que atuou na carne, aquilo que trouxe disfunção do que é o normal e o natural destes corpos, nós nos levantamos em autoridade no nome de Jesus e repreendemos, e onde estiverem agora, em suas casas, aos cuidados de seus familiares, ou no hospital, aos cuidados dos médicos, enfermeiros, nós intercedemos e os cobrimos, declaramos, pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós somos sarados, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu declaro, você é sarado, é curado, é ungido, é abençoado, não existem vírus, bactérias, câncer, de deformações ou fraquezas imunológicas, em qualquer fase da vida que esteja agora, que você esteja agora, eu desligo na terra toda a ação maligna e mentirosa do espírito de enfermidade, toda a condição que tem tentado agir na alma, espírito de morte, seja repreendido, seta maligna do inferno, que veio a roubar, que tenta roubar, matar e destruir, se entrou por um caminho, nós declaramos, saia por 7 caminhos em nome de Jesus, em meio a louvores, Senhor, abençoamos ao teu povo, estendemos sobre eles as nossas mãos,
suas causas, em nome de Jesus, e abençoa a sua casa onde você está, onde você impõe as tuas mãos, onde você derrama o óleo ungido, onde há uma mezuzá nessa porta. Eu te faço agora lembrado do poder e da autoridade do Senhor, que pelo símbolo da mezuzá declarou ao povo de Israel paz, prosperidade e proteção, paz e prosperidade, portas adentro desta casa, e assim eu envio esta bênção, em nome de Jesus. Está escrito: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele é poderoso para fazer assim também todas as demais coisas. Crer e confiar é a unção e a palavra e o poder de Deus. Receba. Eu te abençoo e declaro esta unção apostólica e a confirmação daquilo que temos amado ao longo de todo este ano neste lugar, para que as portas se abram, para que o Senhor nos conduza ao lugar que Ele deseja fazer habitar o seu nome. Viabilize em nome de Jesus a provisão, o recurso e o suprimento, que até então havia se mostrado escasso, mas eu declaro que será abundante em nome de Jesus, porque o lugar onde o Senhor desejar fazer ali habitar o seu nome, será chamado lugar de habitação do Altíssimo, casa de Deus, e não faltará nem coisa grande, nem coisa pequena. Eu declaro a liberação da provisão, do suprimento, dos contratos, e a liberação diante de qualquer nível de burocracia, ou de intento do inimigo, de trazer vergonha a toda esta obra e a nossa fé. Caia por terra toda condição de questionamento humano, e toda condição, Senhor, de incredulidade da alma, caia por terra, vá para o abismo. O Senhor nos desafiou a este propósito, e assim entregamos as nossas vidas para que Ele nos use, para que a sua obra seja confirmada. E eu declaro, o Senhor diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu abençoo este final do mês de novembro, quinta, sexta e sábado, 3 dias. Eu abençoo. Eu abençoo esse final de semana, esse domingo, a entrada do primeiro dia, do 1º de dezembro desse último mês, declarando em nome de Jesus, a palavra de Deus, a bênção de Deus. Ouça essa palavra: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Diga comigo: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Eu imponho as minhas mãos e te abençoo. O Senhor te responda naquilo que você tem buscado e veio hoje para receber da parte do Senhor, da revelação e da bênção do Senhor. Em janeiro, o Senhor estará contigo nesse processo que você tem que acompanhar, e abençoará o teu esposo. Eu clamo e abençoo e declaro em nome de Jesus, uma vez mais, diga comigo: uma vez mais, eu verei o mover do Senhor, o favor do Senhor, se voltando para a minha vida, para a minha família, para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Sai do teu lugar, dê um abraço a quem está próximo a você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedi para o Michel dar uma olhadinha se não tinha colocado o link no grupo ainda. Coloca, por favor, Michel, pede para o pessoal, e coloca uma observação para o pessoal acompanhar a oração, ok? Amém? Amém, glória a Deus. Que bênção que você está aqui, pode sentar-se, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu tenho orado esses dias, o Senhor já tinha colocado no meu coração essa palavra,
sobre os 3 dias, né? Os 3 últimos dias de Jesus, em representatividade tão grandiosa que todos nós talvez possamos falar de cor e salteado do que tem essa porção dos 3 dias de Jesus, a sexta-feira da crucificação, o sábado, né? Que tinha que ser guardado o dia santo, né? O sétimo dia, e depois o domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E o quanto é significativo, né, para nós esses 3 dias. E o Senhor tinha colocado no meu coração, hoje de manhã até mencionei essa palavra, mas resolvi falar com mais ênfase hoje, nesse momento, com você que está aqui, porque como é bom abrir e repartir a palavra de Deus. Amém, queridos? E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, esses 3 dias são realmente muito especiais, emblemáticos, importantes para nós, e nós precisamos de compartilhar mesmo essa porção, amém? Então vamos falar sobre os 3 últimos dias de Jesus, e por que não os 3 últimos dias desse mês de novembro, né? E que Deus possa nos dar graça para vivermos também essa bênção e essa porção pela grandeza da ressurreição, em todos os pedidos de oração em nome de Jesus. Amém? Abra comigo, começando, Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Nós vamos acompanhar alguns textos, se for possível, no celular, ou quem tiver para colocar no telão, que são 4 ou 5 textos que eu queria acompanhar, porque às vezes a gente fala muito, né? Mas eu queria que você tivesse a oportunidade de ler também e de entender como o Senhor colocou essa palavra no meu coração, amém? Eu creio que de uma maneira direta ou indireta, ao longo dessas séries que nós temos feito com os pastores, nós já abordamos, de perto ou de longe, alguns desses assuntos, né? E como tem uma qualidade muito grande, uma profundidade, uma dedicação muito grande de cada um que traz essas mensagens, muitos desses exemplos, eu creio que já foram abordados. Mas a palavra de Deus é viva, amém? E ela é aplicada sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, de uma maneira, assim, muito flagrante, né? Como que era o nome? Aquele sermão, assim, famosíssimo do Spurgeon, né? O Spurgeon, você lembra, talvez, de ter estudado no século 18, 1800 e pouco, século 19 já, o sermão que ele fez, a calamidade dos pecadores em destruição, ou como é que era? Muito famoso esse sermão. E no fundo, a única coisa que ele estava falando era sobre arrependimento. Então você vê como a palavra de Deus é viva e ela se renova, não é? Então assim para nós também, vou lembrar o título direitinho. Mateus no capítulo 12, 38 a 42. Começando então, Mateus 12, 38 a 42, os 3 últimos dias de Jesus, amém? Da cruz até a ressurreição. Todos acharam? Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, leia comigo: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Meu Deus! Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui o que? Quem é maior do que Jonas? Meu Deus! Pai de amor, fala ao nosso coração, dá-nos a direção pelo poder do teu Espírito, e que todo o intento do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém? 3 dias, essa marca de 3 dias
ela não é, ocasional, ela não é, sabe, simplória, e nós não podemos a tratar dessa maneira também como ocasional ou simplória, amém? Se assim o fosse, não haveriam tantas referências significativas e tantas passagens tão profundas e emblemáticas, estabelecendo uma revelação diante dos 3 dias. E Jesus, eu comecei, aqui eu poderia começar por outros lugares, mas traz essa revelação grandiosa diante dos fariseus, que nada mais eram do que, os fariseus nada mais eram do que os religiosos da época que cultuavam a Deus, a Jeová, não é? Mas segundo o culto da lei de Moisés, o decálogo, né, as 10 leis e as 613 leis depois decupadas do livro de Números, de Levíticos, de Deuteronômio, enfim, que pautavam a lei moral, civil, os casamentos, a parte religiosa, a alimentação e tudo dos judeus. Mas esses religiosos são aqueles que se tornaram perseguidores de Jesus, porque se lhe opunham por não enxergar em Jesus a tradução do que eles haviam idealizado como Messias. A tradução que eles haviam idealizado como o libertador. Porque eles conheciam como ninguém a história de Moisés, e Moisés diz que viria um outro semelhante a ele. Conheciam como ninguém a história de Josué, o grande conquistador da terra de Canaã, que deu a eles a nação de Israel e a sua independência, e que destruiu todos os príncipes e reis daquela terra. Isaías diz que ele era sem aparência nem formosura, e olharam, falaram de Nazaré, não vai dar para acreditar nesse Messias. Quem está entendendo? Esses eram os fariseus. Então, começaram a aparecer os casos dos milagres de Jesus. E todos os milagres que aconteciam na época, porque outras sedições e outros falsos cristos haviam aparecido na época, a própria Bíblia diz isso, aliás, eles vivem aparecendo até hoje. Por falar nisso, o Henrique Cristo está meio desaparecido, né? Mas ele de vez em quando ressuscita, não é? As Henriques Cristes é que são demais. Se morreu, ressuscitou, está vivo ainda. Aquele que crer, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê, não morrerá. Então ele está na visão. Mas haviam falsos cristos. O que eu estou dizendo é o seguinte: os fariseus, ou o sinédrio, a cúpula nata dos fariseus e dos saduceus em Jerusalém, tinham que investigar os casos dos milagres, fossem falsos ou não, que tivessem acontecido. Por exemplo, havia expulsão. Os fariseus, os anciãos, eles praticavam a expulsar demônios. Como que chama? Exorcismo. Isso, me fugiu a palavra. Os fariseus religiosos, eles praticavam o exorcismo. Então, eles investigavam os casos. Por isso se vê os fariseus mais aproximados e vasculhando os casos, indo atrás de Jesus. Porque começou a bater lá no escritório do sumo sacerdote os milagres de Jesus. Cura do leproso, só Messias pode fazer, eles acreditavam, vai investigar. O cego de nascença, deu testemunho, era ele, vai investigar. Quem está entendendo? Eles iam atrás. Quando chegaram em Jesus, e aqui já estamos em Mateus capítulo 12, que sinal que o Senhor faz para que a gente creia que você é o Messias? Qual que era a ideia deles? Olha, Moisés trouxe o maná, trouxe ou não trouxe? Foi Deus que trouxe, mas eles olhavam quem que era que estava pedindo, sendo respondido, era Moisés. O Josué conquistou 33 reis, não tinha o que falar dele. O Elias trouxe o fogo do céu, é ou não é? Mas e você? Faz o quê? Depois você vai ver Jesus, ele diz que o Senhor deu o maná, que é o pão que desceu dos céus por intermédio de Moisés. Mas Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então não é o caso dele não ter trazido o maná. Ele era o próprio, não o maná, não é? Mas o pão de Deus que desceu do céu. Olha que interessante. Então, por isso os fariseus vêm e pedem o sinal. Deu para entender essa introdução? Que sinal
que vem da tua parte, mestre, que o Senhor nos faz? E aí é onde Jesus os pega pelo tapete, puxa o tapete deles. Amém? Vocês querem sinais? Vou dizer para você o sinal qual será. Qual o sinal? Vai abrir o mar? Ele andou sobre as águas, mas só para os discípulos e para nós, aqueles que creem. Porque se contasse para os fariseus, eles não acreditariam. Não acreditavam nem no nascimento virginal de Jesus por Maria e assim por diante. Então, era chovendo molhado. Por isso, alguns milagres foram seletos. Transfiguração. Jesus transfigurou, entrou numa dimensão da glória de Deus e conversou com Elias e Moisés. Há consciência e vida na eternidade. E glória no paraíso. Mas só tinha Pedro, Tiago e João, seleto também. Então, que sinal, Senhor? O sinal de todo o mundo e de todas as gerações. Andar sobre as águas é só para 12, transfiguração é só para 3, mas para todo mundo, de todas as gerações, o sinal será o sinal de Jonas. Aí parou, os fariseus piraram na batatinha. O sinal de Jonas? Jonas, lembra da história de Jonas, o profeta? Né? Jonas profetizou aos reis de Israel, tremendo isso. Aí Deus deu a ele um comissionamento para que ele fosse a Nínive. Resumindo a história, Jonas foge. Eu lembrei da pastora. Pregou uns 15 minutos falando do tal do profeta Jonatas, que foi engolido pela baleia. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. É brincadeira, ela estiver ouvindo, brincadeira, uma vez. O Jonas fugiu da presença do Senhor, comprou uma passagem, foi para Jope, final das contas deu ruim, descobriram que estava fugindo de Deus, o barco entrou numa tempestade, jogaram Jonas no mar, a tempestade foi aplacada, Deus deu a providência de que um grande peixe engolisse o Jonas, e aí veio a amargura de Jonas, né? As algas enrolavam na cabeça, dizem que o ventre do grande peixe, na realidade, era o grande ventre de Jonas, que olhava somente para o seu próprio umbigo. Dizem as más línguas. E diz que ele estava, Jonas 2, abismo, que as trevas eram praticamente palpáveis, encharcado naqueles 3 dias ali, né? Mas Jonas se arrepende, ora ao Senhor, ele diz: Senhor, eu vi o templo em Jerusalém, parafraseando Jonas. Será que eu voltarei a ver o santo templo? Ele diz, meu Deus. Dele diz, Senhor, eu me arrependo. E ele diz assim, o que votei, pagarei. Isso é forte demais. Jonas tinha um voto no templo diante do Senhor. Como ele foi olhar o quanto ele amava o templo e como a casa de Deus era grandiosa para ele, amém? Será que me acharei novamente um dia no templo, na casa? Já pensou a tribo de Levi, o sacerdote, o Jonas e o Jonas olhando? O Jonas olhando, e vendo o serviço, o Espírito de Deus o visitando, ele lembrando de tantos grandes feitos que se passaram ali, a arca da aliança no tempo de Jonas, profeta, estava lá, e Deus visitava o sumo sacerdote, Deus, não era a presença de Deus, Deus fazia a sua viagem da glória, e aparecia o sumo sacerdote ali, ele disse, será que eu vou ver novamente o santo templo de Deus? Os teólogos dizem que provavelmente Jonas era nazireu. O nazireu é aquele que está na lei de Números, capítulo 5. Não podia cortar o cabelo desde criança, não é? Samuel, por exemplo. A Bíblia não diz que ele era nazireu. Sansão, por exemplo, né? Mas os teólogos dizem que esse era o voto de Jonas. Enfim, o Senhor recebe a oração e vê a verdade do coração de Jonas, o profeta, e o peixe lança Jonas na areia da praia e ele segue o seu caminho para daí fazer a vontade de Deus. Os percalços aconteceram em Nínive,
Mas os ninivitas se arrependeram, e Jesus diz: ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, dizendo então que depois que o Jesus, Messias, saísse do ventre do grande peixe, que seria a cruz e os 3 dias, os ninivitas queriam se arrepender depois na edificação da igreja, porque edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estes sinais então, porque se arrependeram na pregação de Jonas e agora então na pregação da igreja, meu Deus, amém? Se levantarão no juízo, seremos eu e você. Eu e você. Só que o sinal que Jesus falou dos 3 dias de Jonas veio com um acréscimo, vírgula. O sinal vai ser o seguinte: os 3 dias de Jonas no ventre do grande peixe, vírgula. Está aqui quem é o quê? Está aqui quem é maior do que Jonas. Meu Deus! Amém? Então Jesus deixou claro, não ocultou e não escondeu de ninguém a grandeza dele como Deus, ou como Messias, ou como Filho de Deus, como a manifestação de todas as profecias e promessas, que se encaixavam de uma maneira milimétrica perfeita. Esse é o sinal. Você vai ver depois o apóstolo Paulo, não é? Essa inspiração falando sobre isso também, né? Dizendo que os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais. Veja, anos haviam passado, os judeus continuavam pedindo sinais. E o apóstolo Paulo diz: nós pregamos a Cristo, esse crucificado e ressurreto. Aleluia, a loucura da pregação. Para eles é loucura da pregação, a cruz, para nós é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, depois você vê lá, a partir do versículo 17 e 18, está esse texto. Então ali estão esses 3 dias do profeta Jonas, como esse grande sinal destes 3 dias. Agora, de quais 3 dias Jesus estava falando e de quais 3 dias Jesus estava então profetizando? Ele diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, obviamente, Jesus estava trazendo uma revelação grandiosa, de que assim como haveria grande restauração para ímpios, gentios, pecadores, os mais problemáticos do mundo, que eram de Nínive, da Assíria, assim também seria o efeito dessa vitória da ressurreição do Senhor, depois que sair do coração da terra após esses 3 dias. Os 3 dias, obviamente, é a sexta-feira da crucificação, amém? O sábado, como eu já disse, não se podia fazer nada, e o domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição. Sexta-feira é o dia das dores, é o dia da crucificação. Sexta-feira é o dia de todas as agressões, das mais violentas que nós poderíamos imaginar, que Jesus sofreu no seu corpo, teria sofrido em sua alma. Sofrimento esse que começou no Getsêmani, quando ele se ajoelha e sua gotas de sangue em um nível de angústia indizível para qualquer ser humano, mas comprovado como possível pela ciência, do suor se transformar em gotas de sangue, tamanha era aquela forma que aquilo que ele anteviu afetou, sabe, o seu corpo, a sua mente, afetou o seu corpo, invadiu todos os seus órgãos, suas células e moléculas e todo o seu organismo. E não é assim mesmo? A pessoa, quando fica em depressão ou fica doente, tudo não entra pela cabeça e depois o corpo está doente? A angústia e aquela provação dominou todo o ser do Senhor Jesus. É onde ele diz no Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice. Não é assim? Contudo,
não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus vê os discípulos dormindo, volta de novo, ele ora, Pai, já que não podes afastar de mim o cálice, olha uma pequena mudança, sem que eu o beba, cumpra em mim a tua vontade. E assim pela terceira vez. E uma vez então Jesus na mão dos soldados romanos, depois do julgamento, ele foi levado a Anás e Caifás, que eram os sacerdotes. Por que tinha dois sumos sacerdotes? Porque o Anás era casado com a filha do Caifás, eles eram aparentados. E daí, historicamente, existe uma história de que eles eram saduceus, não fariseus, saduceus. Os saduceus teriam comprado, com acordo com os publicanos e romanos, o título para cuidar do templo, por isso eles cuidavam do dinheiro, eram os ricos, né? E aí existiam dois sumos sacerdotes em função disso, mas não eram respeitados pelos fariseus e pelo grande povo que servia a Deus pela lei de Moisés, exatamente por ver sacerdotes com cargo político, sabe? Como se fosse um sacerdócio meio político. Sabe assim, o senador, quando está na época de campanha, não está mal. Mas enfim, são apenas conjecturas, mas de fato eles não tinham assim uma credibilidade muito grande. Jesus vai a Anás e Caifás, na casa deles, aquela reunião toda, fica ali preso, Pedro nega Jesus, contando a história só para você relembrar aí na sua mente, amém? Depois eles o levam a Herodes. Herodes era o governador da Galileia, estava brigado com Pilatos, que era o governador da Judéia, mas Pilatos, olha que coincidência, né? O Herodes estava em Jerusalém nessa feita. Aí levaram a Herodes, que Herodes era da cúpula, era parceiro. E aí foram Herodes falou, não, quem tem que julgar é o Pilatos, entendeu? Aí foram o Pilatos falou, não, porque essa situação aí tem que ser resolvida pela sua religião. Não teve jeito, ficou na mão do Pilatos mesmo, e ele lavou as mãos, Herodes e Pilatos fizeram as pazes, e aí está a questão toda feita. Não é? Teve aquele julgamento de Jesus, que Pilatos queria de alguma maneira tirar Jesus daquela situação, porque é claro no texto que ele percebeu que Jesus não tinha nenhuma culpa, Cristo ou Barrabás, não é? Ele deixou para o povo mesmo decidir. É onde chega aquele recado da mulher dele dizendo que havia se angustiado muito, lembra? Eu contei essa história um tempo atrás chama Cláudia Prócula ela, né? A mulher de Pilatos e tudo, e uma história muito interessante por trás disso tudo, enfim. Mas por fim, Jesus, ele recebe todos os açoites e tudo aquilo que viria a ser a cruz para subir a Via Crucis, né? Que está lá simbolicamente em Jerusalém até hoje, até o Gólgota, que é o lugar da caveira, onde ele é crucificado, um bandido à sua direita, outro à sua esquerda. Essa é a sexta-feira. Sexta-feira é o dia da má notícia, sexta-feira é o dia da cruz, sexta-feira é o dia da dor, sexta-feira é o dia da angústia, sexta-feira é o dia de ficar sem chão, sexta-feira é o dia da desesperança, para muitos do desespero, sexta-feira é o dia do abandono, os discípulos tiveram que fugir, porque ameaçaram tal mal, ou tal e qual, para eles também. Então, tudo isso foi permitido e foi levado, conduzido, planejado pelo próprio Deus, que de maneira alguma havia perdido o controle. Amém, queridos? De maneira alguma havia perdido. Uma vez na cruz, vieram densas trevas sobre a terra, e Jesus entrega o seu Espírito, né? Está consumado, entrega o Espírito, diz a palavra que o véu do templo se rompe de alto a baixo, acontece um terremoto, mortos ressuscitam, uma coisa terrível. Não podia ficar o corpo morto, porque era sexta-feira. Sexta-feira, o Evangelho de João, capítulo 19, diz que é o dia da preparação. Os judeus paravam tudo na sexta-feira para preparar todos os alimentos, deixar tudo limpo, a ceia do sábado, porque era o dia que teria que ser guardado. E naquele momento tinha que tirar os corpos da cruz, os soldados às pressas, porque estava caindo, começando aquele temporal, queriam quebrar os ossos, as pernas dos crucificados que ali estavam, porque então fazia com que eles ficassem mais rapidamente asfixiados e assim
morressem, não é ponta... morressem mais rapidamente por conta daquela agonia toda. Quando chega em Jesus, o soldado viu que Jesus já tinha morrido, e aquela história que ele vai e abre o lado de Jesus com a ponta da lança, não é assim? Sai água e sangue, e outra história também muito interessante que existe atrás disso. Mas a verdade é que o José de Arimateia e o Nicodemos conseguem autorização de Pilatos, tira o corpo de Jesus, se coloca no sepulcro novo. As mulheres vinham e queriam fazer os preparativos depois, não havia mais tempo, porque já era dando 18 horas. Só tinha ficado lá, cremos, o discípulo amado, que era João, com Maria, as mulheres, daí saiu todo mundo. Amém? Essa é a sexta-feira. É o dia do cumprimento das agruras, das dores. Quando entra o sábado, os discípulos estão reunidos em algum lugar e fica aquela expectativa. Tem uma outra história paralela acontecendo, porque os fariseus se reuniram com o centurião e a guarda e falou, olha, eles disseram que ele ia ressuscitar, pode ser que venham roubar o corpo à noite, vamos deixar uma escolta lá de soldados. Foram lá e colocaram selos onde se rolou a pedra e ficou ali uma escolta de soldados guardando aquele tempo que eles tinham aquela expectativa, amém, queridos? Aí entra o sábado, o que vai fazer no sábado? Ainda mais em Jerusalém. Não vai se fazer nada. Exatamente. É onde eles olharam, falaram, agora a gente tem que guardar o sábado. Não há o que possa fazer, não tem o que eu possa fazer. Vedado pela condição natural, pela condição humana, e vedado também pela crença que estava estabelecida pela própria lei. Então, de um lado, medo, mas de outro lado também, uma imposição que era da própria religião e do culto que eles tinham. Amém? Então, o sábado é esse segundo dia de perplexidade, é o dia onde tem que deixar a poeira abaixar e começar a respirar fundo. É o dia onde esse luto ele vai se tornar mais intenso, e na cabeça de todo mundo que estava ali, o que estava se passando diante de toda aquela situação e de tudo aquilo que Jesus havia feito. Por exemplo, se você for ver comigo o Evangelho de João, no capítulo 2, Evangelho de João, veja, no capítulo 2, falando sobre os 3 dias, né? Versículo 1, 3 dias depois, veja, tinha que ser 3 dias, né? Teve o casamento em Caná da Galileia. Agora capítulo 2, o versículo 19 e 20. Depois que Jesus faz a purificação no templo, expulsa os cambistas, né? João 2, 19 e 20. Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantará? Leia o versículo 21 comigo. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Meu Deus, amém? Mas agora, sábado, sexta já foi, vimos o episódio que aconteceu. Todo mundo tinha apostado todas as fichas e toda a esperança em Jesus, enquanto ele lá está, que ele resolvia tudo. Curava, enfim, falava como ninguém. Mas agora no sábado, amém? Quem é que vai se lembrar dessa palavra que ele disse? Que ressuscitaria. Por quê? Porque a dor, a amargura, a perda, sabe, aquele peso que estava sobre eles, todas as preocupações, deixou todo mundo sem chão, na verdade, sem saber o que fazer. Tanto que você vai ver na sequência do Evangelho, que diz assim, então eles creram, quando falaram que Jesus ressuscitou, eles olharam, foram lá ver, falaram, não é possível. Quem está entendendo? Tamanha era a dificuldade de suplantar aquela barreira espiritual da sexta-feira. A sexta-feira não era só o dia que não podia fazer nada. A sexta-feira eram as densas trevas que abaixou na alma para confundir todo mundo e saber, vou crer ou não vou crer? É isso ou não é isso? E principalmente para fazer com que a pessoa nem pensar ela não consiga. Não tem nem como refletir. Quem está entendendo? Nem como pensar. É a sexta-feira.
onde a pessoa, ela sente a impotente da impotente da impotente. E muita gente fica nas amarguras, nos arrependimentos. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não sei o quê. Sexta é o dia da cruz. Sábado é esse dia, que se tornou praticamente uma tortura. Aí vem o domingo, que é o terceiro dia de Jonas. Jonas, no final das contas, ele não aguentou mais. E Deus teve misericórdia. Um parênteses para ser discutido outra vez, não é? A grande maioria dos estudiosos diz que Jesus, nesses 3 dias, foi ao Hades pregar para os espíritos em prisão para que houvesse libertação. Essa é uma história muito longa. Acho que eu falei já outro dia sobre isso aqui, de 1 Pedro 3, 18 e 19, um dos versículos mais difíceis de entender. Mas independentemente de onde Jesus foi, eu já falei para vocês que uma vez me perguntaram isso, né? Bispo, onde Jesus foi quando ele morreu? Eu te falei? Me perguntaram, bispo, onde Jesus foi quando ele morreu? O que eu respondi? Eu falei, não foi em lugar nenhum, ele morreu. Não, onde ele foi? Não foi, ele estava lá, ele ficou lá. A resposta não convenceu muito, não. Mas essa é uma outra história. O terceiro dia é o dia do poder e da ressurreição, da glória e do cumprimento da palavra de Deus. Amém? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro imaculado, ele passou a vida sem pecado, diz depois o apóstolo Paulo, sem pecado. Cordeiro imaculado de Deus. Agora, o raciocínio qual é? O salário do pecado é a... Então, onde existe pecado, a morte pode tentar reinar, certo? O Senhor Jesus perdoa os pecados e nós vivemos, então, em comunhão com Deus, porque Ele perdoa o nosso pecado. Agora, como é que a morte ia bater em um cordeiro que não tinha pecado? Chegou um monte de cordeiro lá, tudo com pecado. A morte quis se aproveitar. Quando chegou Jesus na morte, a morte não pôde segurá-lo, retê-lo. Quem está entendendo? Porque ele não tinha pecado. Então ele é ressuscitado, daí é o processo do poder do Espírito Santo de Deus, porque o corpo físico de Jesus estava lá. Amém? Muito embora nós vemos Jesus aparece de um jeito, aparece de outro jeito, né? De maneiras que as pessoas não o reconheciam, porque ele recebe daí esse mesmo corpo, mas um corpo glorificado, que entra por uma parede, que subiu aos céus, assim por diante. Mas é pelo poder do Espírito Santo, se cremos que o Espírito Santo ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, ele também vivificará os vossos corpos mortais, é o que ensina o apóstolo Paulo em Romanos. Meu Deus, é o poder do Espírito Santo, então, que age no terceiro dia. Na sexta-feira, cumprimento de palavra de Deus, o Senhor nas mãos dos pecadores. No sábado, é a força da lei. Mas no domingo, o poder do Espírito. Sexta-feira, carne. Sábado, alma. Guarda o sábado ou não guarda o sábado? Quem está entendendo? Mas o domingo, corpo, carne, alma e espírito. Na sexta-feira, o corpo perece. No sábado, é só a cabeça que está funcionando de todo mundo. Mas no domingo, vem o poder da ressurreição pelo Espírito Santo de Deus. E que esta marca de 3 dias esteja sobre a nossa vida, nestes 3 últimos dias, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. 3 dias. Gênesis 22. Veja, algumas considerações importantes. O melhor está por vir, amém? Ainda não terminei. Gênesis 22. Veja como 3 dias são importantes. Versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse a Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Lê o versículo 3 comigo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus havia indicado. Versículo 4, ao terceiro dia. Meu Deus, quanto tempo demorou para o Abraão subir para o Monte Moriá? 3 dias. O que ele ia fazer lá? Levar o filho dele para o sacrifício. Amém? Estava revelado, estava debaixo do nariz de toda a lei dos profetas, dos fariseus e dos saduceus. O segredo dos 3 dias já estava dentro da história de Abraão com Isaque. O Deus proverá já havia declarado os 3 dias dessa jornada e peregrinação de Abraão para levar Isaque, entre aspas, como cordeiro. Mas na boca do Isaque, versículo 7, onde está o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? O cordeiro vai, o Senhor Deus é que vai provê-lo lá no terceiro dia, nos 3 dias, aleluia. Abraão no versículo 8 diz, Deus proverá para si o cordeiro, amém? Então os 3 dias são grandiosos, emblemáticos demais, 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 demais. Gênesis 40, veja, a sabedoria de José do Egito como um exemplo, o versículo 12, 13, Gênesis 40, 12, 13, José está preso, aí são presos mais 2 homens, o copeiro e o padeiro, os homens têm um sonho, aí vem a revelação de José do Egito, veja, Gênesis 40, versículo 12, então lhe disse José, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias, o copeiro teve um sonho, que ele estava com os ramos e ele vinha servir o vinho na mão do copo do faraó. José, quando ouviu o sonho, ele falou, você vai ser colocado de novo para servir o vinho no copo do faraó, e os 3 ramos são 3 dias, daqui 3 dias vai acontecer isso na sua vida. Meu Deus! Amém? Ele falou a mesma coisa também para o padeiro, mas não deu muito bom, mas era 3 dias. 3 dias são sempre 3 dias. Quem está entendendo a importância dos 3 dias? Amém? Agora, isso é demais. Veja Moisés, Êxodo, quando ele fala com o faraó. Mas vamos começar primeiro Deus falando com ele. Êxodo 3, 18. Moisés está no monte Horebe, a sarça pegou fogo, tirou a sandália dos pés. Todo mundo lembra? Aí Deus fala com ele, muitas coisas, dentre elas, versículo 18. E ouvirão, Moisés, a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao Egito, do Egito, e lhe dirás, leia comigo, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou, agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para fazer o quê? Sacrifício. Deus deu a Moisés a direção, você vai chamar o sacerdote, você vai lá dizer para eles que tem que libertar o povo, porque eles vão no caminho de 3 dias no deserto, caminho de 3 dias para o Gólgota, para o deserto, amém? Ainda Êxodo 5, versículo 3, aqui Deus falou com Moisés, agora o Moisés vai lá falar para o faraó, veja, Êxodo 5, o versículo, vamos ler o versículo primeiro, que é interessante, né? Foram Moisés e Arão, disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que ele disse, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó disse, quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz, deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Eles prosseguiram, leia comigo, o Deus dos hebreus os encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Os 3 dias eram determinantes, era uma ordem de Deus para o sacrifício, para sair da escravidão. 3 dias da cruz é para tirar qualquer um da escravidão. Nós temos que ouvir a pregação da cruz, da sexta-feira, do sábado e do domingo da ressurreição, e compreender que é a nossa retirada do Egito, do faraó, do deserto, do inferno, das obras dos ídolos, das obras do principado.
das obras que retêm o futuro que Deus tinha para aquela nação. E o futuro que Deus tinha para eles é se formar um povo, uma língua, uma nação, um sacerdócio, um ministério, e uma obra que iria até os confins da terra. Ninguém vai jamais conseguir reter o poder dos 3 dias de Jesus, os últimos 3 dias de Jesus. Porque são os 3 dias mais poderosos da humanidade, estiveram profetizados desde sempre. São inúmeras as referências, que eu marquei, não vou me estender muito, mas veja, Josué capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 11. Olha que tremendo isso, queridos. Josué 3:11, amém? Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, leia, provede-vos de comida, porque dentro 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. 3 dias de novo. Não podia ser 4, 5, 7? Já estamos cansados, 40 anos do deserto. Não. Quantos dias? 3 dias. Parece que é um período de uma consagração e de um tributo grandioso que é colocado mesmo diante do Senhor. Eles ouviram o Josué falar, tinha que obedecer. No outro dia tinha que esperar. A ansiedade tinha que segurar. E aí agora, no outro dia, nós vamos partir. Mas para quê? Se 3 dias é para sair do Egito, para sacrificar no deserto, 3 dias também é para passar o Jordão para entrar na terra prometida. 3 dias. Para Deus fazer tudo o que Ele sempre e desde sempre prometeu para este povo todo. Então, nós que somos salvos, temos que compreender e discernir os 3 dias do Senhor Jesus. Amém? Porque, de fato, foi a glória de Deus manifesta na terra, e assim nós também viveremos em nome de Jesus. Amém? Eu não vou me estender muito mais, eu marquei muitas referências, mas eu quero profetizar uma palavra em nome de Jesus, escrita do Senhor, em nome de Jesus, onde existem enfermidades, lutas, agruras, situações que você teve que segurar a bronca o ano inteiro, ou talvez há muitos anos, ou aquilo que ninguém possa entender da sua individualidade, da sua particularidade. Israel ficou quanto tempo no Egito como escravo, na idolatria? No deserto com Josué, 40 anos. Existem pessoas que estão diante de tantas prisões. Há um poder grandioso dos 3 dias de Jesus que destrói. Ele pagou o preço na cruz com a sua própria vida e sofreu todos os tipos de agressões e flagelos, começar pela coroa de espinho, que liberta a nossa mente. Amém? Pagou todo o preço e fez com que a sua palavra fosse concretizada. Então, aqueles 3 dias trariam a solução para todo e qualquer problema, dívida, enfermidade, opróbrio, sentença, maldição, domínio, porque a cruz estava lá, não estava? E a cruz, quem é pregado no madeiro é maldito, ele quebrou a maldição, está escrito em Colossenses 2. Então, não tem mais maldição. E toda a condição de retenção que podia haver contra esse lugar, a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus, há uma profecia estabelecida e ela foi habilitada na cruz. Quem habilitou a promessa, qual seja ela para você ser mãe, avô, tio, para você ser pai, para você viver tudo que Deus tem para você, a grande habilitação da nossa vida chama-se os 3 dias de Jesus na cruz. Lá está o sangue, lá está a cruz, o sangue perdoa pecados, a cruz carrega a maldição, lá está o corpo de Jesus, é a igreja, aleluia. Lá está a morte, nós não morremos, que agora morremos só a morte do batismo, ele pagou o preço de uma vez por todas. Lá está o sábado da religião, ele não ressuscitou no sábado, senão a gente estaria aguardando o sábado até hoje, então ele já ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia, é o dia da ressurreição. E o Espírito de Deus é o mesmo que o ressuscitou dos mortos. Olha para os 3 dias, Jesus vai encontrar todas as respostas, vai achar fé e poder e autoridade em nome de Jesus, para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito.
para perdão, para arrependimento, para libertação, para cura e para autoridade de constituição em nome de Jesus. Que os discípulos foram aprender a andar sem Jesus fisicamente, porque foram aprender a andar com Jesus dentro do coração. Aleluia. Ele está vivo. A cruz, 3 dias é dizendo assim, o Jonas estava morto? Sabe o que os 3 dias dizem? Para o mundo todo, Jonas estava morto, estava ou não estava? Para Deus e o mundo, para Deus não, deixa de Deus fora. Mas para o mundo todo, Jonas estava morto, estava ou não estava? Os irmãozinhos do barco que jogaram Jonas, achavam o que dele? A tempestade morreu, lazarento, morreu afogado. Mal sabia eles que o Jonas ainda ia dar muito trabalho. Os 3 dias da cruz só reservam, escondem do mundo todo que não pode saber enxergar o que Deus preparou para mim amanhã, o que Deus preparou para você depois de amanhã. Ele só nos chamou a crer. Quem pode crer? Quem pode crer? Isaías diz, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque ele foi subindo como um renovo, como alguém que não tinha aparência nem formosura. A Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? Os 3 dias, eles revelam que Jonas está vivo. E o Senhor está vivo e à destra do Pai. Então, com Ele, estão vivas todas as nossas possibilidades. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A que Ele fecha, pode esquecer. Mas a que Ele abre, ninguém pode fechar. Agora, veja comigo, Oséias, no capítulo 6. Vamos ficar em pé. Mas não gostaria que tivesse movimentação, para a gente não perder a atenção. Só o louvor pode, claro, ficar à vontade. Oséias, o profeta, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Oséias, capítulo 6, né? Vamos ver juntos? Vinde e tornemos para o Senhor. Por quê? Ele nos despedaçou e nos sarará. Os dias de Oséias, profeta menor, não foram fáceis. Eram dias de grandes intrigas nos reinos divididos, e dores e lamentações. E Deus experimentou na vida do profeta a agonia da prostituição que Israel tinha para com o Senhor, entendeu? Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, dizendo, Oséias, assim como você tem uma prostituta em seu leito, é como Israel me trata como seu Deus. E se prostituíam diante de outros deuses. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Agora, quando vai ser isso? Leia comigo. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará. E viveremos diante dele, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. O 1º dia, o Senhor veio e arrebentou com tudo. Mas Ele vai ligar. Ele mesmo vai ligar. Ele despedaçou, mas Ele sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Então Deus estava no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Ele permite, mas Ele sabe onde está também o socorro e o livramento ali adiante.
E muitas das dores e sofrimentos que carregamos e marcas que não conseguimos entender na profundidade da revelação do Espírito. E alguns acusam até mesmo o próprio Deus, mas a sabedoria desse santo homem de Deus, disse o Senhor, ele despedaçou, ele nos sarará. Escute, não foi o Senhor que feriu Israel. Israel foi ferido por causa da sua rebeldia, da sua idolatria e dos seus males. Mas na boca do profeta o Senhor diz: o Senhor é que permitiu, com um fim proveitoso de que você vai aprender e compreender como é importante andar na minha presença, porque Ele te quer como um todo, completo em suas mãos. Então, Ele despedaça. Falamos outro dia aí sobre o vaso, não é? O Senhor quebra o vaso, lembra? O oleiro está lá, Jeremias 18, lembra? O oleiro está fazendo o vaso, Jeremias chega, o vaso quebra na mão dele. Está despedaçado, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas ele ligará. No segundo dia, o que acontece? Depois de 2 dias, nos revigorará. E no terceiro dia, ele vai levantar, porque é o dia da ressurreição, de você estar em pé, com um anel no teu dedo, um óleo dourado da unção, minha irmã, na tua cabeça, o poder do Espírito Santo, confirmando promessas, você vem entrando pelas portas, você chegando na sua casa de uma maneira diferente, você alcançando um caminho de uma liberdade, de uma visitação tão plena do Senhor, que você está sedento, pessoas que estão sedentas por uma visitação plena do Espírito de Deus, como outrora, e eu vim hoje declarar, esse tempo de Deus está liberado, porque Ele despedaçou, mas Ele ligará, Ele fez a ferida, mas Ele sarará, depois de 2 dias revigorará, e ao terceiro dia levantará, e nós viveremos diante dEle. Eu declaro ligada esta palavra na terra, nesses 3 dias de novembro, neste final do ano, esta palavra de ressurreição em vida, sobre os teus caminhos, em nome de Jesus, e toda oposição e contrariedade, bloqueio e paralisação do corpo, da alma ou do espírito, qual seja ele, em nome de Jesus, seja repreendido. Vamos sair da sexta-feira da crucificação e vamos para o domingo da ressurreição, em nome de Jesus. E eu declaro, esse é o tempo, o domingo da ressurreição na tua vida. Deus afofa a cama do enfermo, diz o salmista. O Senhor está contigo. Ele te renove, te revigore e coloque fé absurdamente genuína e grandiosa no teu espírito, no teu coração. E realmente confirme grandes coisas. Tome o envelope que está sobre a tua cadeira. Pode sentar-se em espírito de oração. Quero que você ore, você tome